Bom dia, boa tarde, boa noite, muito boa madrugada, amigos e amigas de todo o país, que bom estar com todos vocês aqui. Chegamos então a mais um encontro na sua turma preparatória para o 27º, não tem nem como esquecer, acabei de dar uma porrada aqui com a cabeça nessa televisão. Você vê assim, eu fico pau da vida quando vocês me encontram presencialmente, que vocês falam assim, ah, Cris, eu achava que você fosse muito mais alto. Gente, olha aqui, é 1,70, 1,72 no máximo com sapato e 1,71 na ponta da unha, tá bom? Então não vem com essa churumela aí de falar que, ah, Cristiano, eu achei que você fosse alto. Alto aqui é Matheus, Tonassi, né, Luciano. Eu sou baixinho, né, mas nos melhores frascos que existem, nos melhores perfumes, não é verdade? Isso é uma desculpa de todo baixinho. Mas é isso, gente. Então, vamos dar seguimento a mais um encontro, né? Continuando na teoria geral dos contratos. Nos dois primeiros encontros a gente finalizou e ainda usei mais uma parte do terceiro encontro, a teoria geral do direito obrigacional, e aí eu iniciei com vocês a teoria geral dos contratos, não é verdade? E a gente vai seguir na teoria geral dos contratos para passarmos para os contratos em espécie e também para o tema da responsabilidade civil. Destacando a todos vocês que a apostila de teoria geral dos contratos é uma apostila que está logo depois do tema de obrigações. Então é uma única apostila de obrigações e contratos. E existe uma outra apostila de contratos em espécie e responsabilidade civil. Lembrando que nos contratos em espécie a gente não vai trabalhar todos os contratos. Não temos tempo para trabalhar todos os contratos. Então o que eu fiz? Eu pesquei lá aqueles que caem com maior frequência. Então nas aulas a gente vai trabalhar aqueles que caem com maior frequência. Mas preocupado, sabendo que a FGV pode perguntar de qualquer contrato existente, tá? Eu preparei essa apostila de apoio com muito carinho. Mas já sei que muitos de vocês estão estudando com direito civil sistematizado, então lá na 10ª edição, continuem por lá porque vocês estão super bem munidos de um material super atualizado. Tá bom, galera? Beleza? Fora isso, o site cristianosobral.com.br e lá no blog.cristianosobral.com.br, muito material de apoio gratuito para vocês, e no Instagram muita atualização, porque hoje a rede social não é só para ficar fofocando, né, sabendo da vida das pessoas. Ali eu publico conteúdo para que vocês tenham ali muito conhecimento. Hoje mesmo, agora mesmo antes de começar a aula, eu publiquei sobre a guarda compartilhada. Então vale a pena você dar uma lida lá. A guarda compartilhada é algo que cai pra caramba na parte do direito das famílias, que você estuda com o professor Luciano. Tá bom? Beleza? Show de bola? Bom, e é isso, tá? Vamos dar continuidade então para todos vocês. A gente vai começar, e a gente finalizou a aula passada falando sobre vícios redibitórios, ok? Cris, o que são vícios redibitórios? Vamos recapitular? Vícios redibitórios são os vícios ocultos. Nós temos ali os chamados vícios ocultos, tá? E o vício oculto, que você já viu comigo, que só se aplica aos contratos comutativos. No início da sua apostila de teoria geral dos contratos, eu tenho todas as espécies contratuais para você. E eu falei que o contrato comutativo é aquele que difere do contrato que? Aleatório. Pois, o contrato aleatório é aquele que tem alea, é aquele que tem risco. Nós vamos estudar as espécies de contratos aleatórios hoje, tá? Eu falei para você que o vício redibitório só se aplica nos contratos onerosos, não tendo aplicabilidade aos contratos gratuitos. Então eu não posso falar de aplicabilidade de um vício redibitório para um contrato gratuito. E aí eu chamei a atenção de vocês. Opa, prestem atenção para o artigo 441 no seu parágrafo único, porque lá se fala da doação. E doação por si só é um contrato gratuito. Mas o 441, no seu parágrafo único, ele destaca a chamada doação onerosa, que é a doação modal ou com encargo. Doação onerosa, que é a doação modal ou com encargo. Nessa espécie de doação, eu vou poder aplicar ali o vício redibitório. Então, o vício redibitório, já vi caindo em provas assim, o vício redibitório não se aplica a qualquer espécie, tá, de doação. Falso. Porque se aplica a doação com aí o encargo, a doação modal, que é essa que existe uma contraprestação, a chamada doação onerosa. Então, nessa espécie, eu posso falar de aplicabilidade do vício redibitório.
E aí falei para vocês também que o vício redibitório ele pode recair tanto sobre um bem móvel quanto sobre um bem imóvel. Perfeito? Pois bem, aqui vale a pena destacar uma diferença para o Código de Defesa do Consumidor. Quando você estudou comigo no módulo de Direito do Consumidor, você ali analisou e ali avaliou comigo que lá no artigo 26 do CDC, da Lei 8.078, existe proteção para o vício aparente, o vício de fácil constatação e o vício oculto. Para o vício aparente, o vício de fácil constatação e o vício oculto. Ali tem proteção para esses três tipos de vícios. Mas o Código Civil só trouxe a proteção para o vício redibitório, o chamado vício oculto. Só trouxe proteção para o vício redibitório, o chamado vício oculto. Então, no momento de você realizar a sua prova, tá? Fique muito atento, porque essa comparação no seu certame do 27º exame pode vir a ser indagado. E isso serve para qualquer tipo de prova, para juiz, delegado, promotor, advocacia pública, defensoria pública, tá? Se você posteriormente for estudar para um concurso público, ok? Ou se você, na prática, principalmente se você fizer nossos cursos lá do seufuturo.com, que são cursos voltados para advocacia, você vai ver que isso na prática também você tem que saber atualizar e informar o seu cliente. Os clientes hoje chegam muito atualizados pelo Dr. Google no seu escritório de advocacia, né? Então você tem que estar super preparado para sanar algumas dúvidas e demonstrar ali conhecimento para reforçar a sua autoridade. Perfeito. Pois bem, então aqui há necessidade de se destacar isso. Aí eu te perguntei na aula passada, mas olha só, se você adquirir um bem e esse bem ele é dotado de um vício oculto, o que você vai fazer? Se você comprou um apartamento, se você comprou um carro, o que você vai fazer? Lembra que eu te dei um exemplo? Que eu ainda estou em São Paulo, sou carioca, né? Mas ainda estou aqui em São Paulo, né? E eu falei, vamos imaginar que eu compre um apartamento, que eu adoro essa rua aqui do Sersa, aqui em São Paulo, que é a Bela Sintra. Eu compre um apartamento na Bela Sintra. Eu sempre quis um apartamento na Bela Sintra para que quando eu viesse atender meus clientes em São Paulo e quando eu viesse dar aula aqui no Sersa, eu tivesse uma base, eu não quero mais ficar em hotel, eu quero comprar um apartamento, eu tenho direito de fazer isso, não é? Pois bem, e aí eu compro um apartamento, sempre sonhei em morar naquele prédio, naquele ponto na Bela Sintra. E aí eu descobri diversos vícios ocultos. O que eu posso fazer? Eu posso propor, segundo o artigo 442 do Código Civil, eu posso propor, segundo o artigo 442 do Código Civil, uma das ações edilícias. Lembra da brincadeira, aquela mais sem graça do mundo? Que são as ações mais gostosas do país? Edilícia. Tá, você está se escangalhando de rir aí, que eu sei. Não tem nenhuma graça. Porra de piada sem graça é essa, Cristiano? Mas eu sei que você lembra disso na prova, porque são as ações mais gostosas, delícias, né? As ações edilícias. Lembra disso? É isso que eu quero que você lembre na hora da prova. E as ações edilícias, que são duas, elas são divididas na ação redibitória e a ação estimatória, que também podemos chamar de quantis minores. Ação redibitória e ação estimatória, que também podemos chamar de quantis minores. Tudo bem? Perfeito. Trata-se de um concurso eletivo de ações. Você não pode propor uma e a outra. Você tem que propor uma ou a outra. Você tem que propor uma ou a outra, não uma e a outra. Tudo bem? Beleza? Perdão. Vou tomar uma água aqui. Aproveitar para tomar uma água. Esse papo de dar aula. Sempre dá uma desgastada na garganta, né? Bom, então eu tenho que propor uma, mas eu não posso acumular com a outra. Elas não são cumulativas. Por isso que se trata de um concurso eletivo de ações. Ou você propõe ação redibitória, e aí qual o objetivo da ação redibitória? Redibir, resolver, extinguir, fazer com que as partes retornem ao seu estado primitivo, ao seu status quo ante. Ao seu estado primitivo, ao seu status quo ante. Então as partes irão retornar ao seu status quo ante ali, tudo bem? Então eu devolvo o imóvel da Bela Sintra e a pessoa que me vendeu o bem me devolve dinheiro.
Mas, cara, eu gosto tanto desse ponto em São Paulo, eu gosto tanto dessa rua em São Paulo, eu gosto tanto daquele prédio, que por mais que eu tenha descoberto diversos vícios redibitórios, ou menos, ou um pelo menos, eu posso ficar no imóvel por um desejo meu e buscar um abatimento. E quando eu irei buscar o abatimento, quando eu viso abatimento, quando o meu objetivo é o abatimento, eu irei propor a ação chamada de estimatória ou quantis minores. A ação estimatória ou quantis minores, que o objetivo dela é um pedido de abatimento. Ok? Beleza? Então, até aí, as ações edilícias perfeitas. Aí eu te trouxe uma outra indagação. Mas é possível acumular a uma dessas ações perdas e danos? É possível? Não é? Essas perdas e danos nascem de um elemento chamado de culpa. Né? Eu posso acumular perdas e danos com as ações edilícias? Posso ou não? Sim ou não? A resposta é positiva. Você pode acumular sim perdas e danos. Onde isso está previsto, Cris? No artigo 443. 443. Perfeito? Do Código Civil. Mas aqui tem um detalhe. Isso na prática é a filial do inferno. Na teoria é a filial da Disney. Zupariduba, tá tudo lá bonito, aquele mundo mágico da Disney, mas na prática é a filial do inferno, gente. Sabe por quê que eu tô falando isso? Porque o adquirente terá que provar que o alienante sabia do vício. Em síntese, terá que provar que o alienante atuou de má fé. Agiu de má fé. Pô, tô me livrando daquele apartamento lá na Bela Sintra, eu sei que dentro daquele teto de gesso tá cheio de vazamento, eu vou dar aqui uma maquiada nesse teto aqui, mas esse cara logo vai descobrir, ou sei lá, depois de um tempo, e eu vou falar que já ele não tem mais direito e etc. O cara tá agindo de má fé. Mas quem vai ter que provar isso? O adquirente, por isso que eu falei que é uma prova diabólica. O adquirente vai ter que provar que o alienante sabia do vício. Então assim, se o adquirente não conseguir provar que o alienante conhecia o vício, tão somente o alienante vai devolver o dinheiro que recebeu pelo bem. Agora, se o adquirente conseguir provar que o alienante conhecia o vício, aí sim, ele responde pelo equivalente mais as perdas e danos. Tem que ter essa prova da culpa. E aí é uma hipótese de responsabilidade civil subjetiva, aquela que depende da verificação de culpa. Perfeito? Pois bem, agora, Cris, essas ações edilícias, a redibitória que você disse, a estimatória que você falou, que também pode ser chamada de quantis minores, não esqueçam desse nome, amigos e amigas de Legião da OAB, vocês que vão fazer parte aí de um mundo da advocacia, é preciso que vocês saibam nomes, vocês ganhem essa cultura de saber nomes aí. Então essa ação também pode ser chamada de quantis minores. Tudo bem? Quantis minores. E vocês vão encontrar isso nas principais obras de direito civil, na minha, Direito Civil Sistematizado, do professor Tartucci, do professor Pablo, da professora Maria Helena Diniz, o professor Pablo junto com o professor Pamplona, você tem do professor Cris Chaves junto com o Nelson Rosenwald, vocês vão ter essas informações em todas as obras de direito civil. A gente tem que dar como autor esse resguardo para todos vocês. Pois bem, e aí assim, quando você estuda a parte das ações edilícias, nos vem logo uma pergunta, mas professor, qual prazo eu vou ter que propor essa ação ou essas ações? Qual prazo? O prazo está previsto no artigo 445 da legislação civil. Então você aí comigo, para de preguiça, tá? Para de preguiça, deixa de ser um bicho preguiçoso. Abre o teu código, abre o teu vade-mecum aí no artigo 445 do Código Civil. Pois lá no artigo 445 do Código Civil, lá no artigo 445 do Código Civil, existem os prazos. E logo de cara eu te faço um destaque. Os prazos são decadenciais, assim já está descrito na lei. O prazo é decadencial, então vem a sua prova objetiva falando que prazo é prescricional. Opa, você já afasta essa possibilidade. Não tem como ser gabarito. Até porque a lei diz
30 dias para bens móveis, 1 ano para bens imóveis. Bom, se o prazo é em dias, só pode ser decadência, porque não existe prazo prescricional em número de dias. Você vai ver no Código Civil, no artigo 205 e no 206, que os prazos são em anos para prescrição. Ou o prazo geral do artigo 205, que é um prazo de 10 anos, ou os prazos especiais, que vão de 1 a 5 anos, do artigo 206. Se a parte não exerceu a sua pretensão indenizatória nesse período, ela se extingue. Por isso que a prescrição é o encobrimento da pretensão indenizatória, é a extinção da pretensão indenizatória. Até aí, beleza, tá? Isso você estuda na parte geral conosco. Pois bem, então a decadência, ela pode ser em dias, meses e anos, mas a prescrição somente em anos. Como já vem um prazo de dias, você já fala, opa, é decadência. Mas o próprio artigo 445, ele te dá a sacola. São 30 dias para bens móveis ou 1 ano para bens imóveis contados da entrega efetiva. 30 dias para bens móveis, 1 ano para bens imóveis contados da entrega efetiva. Ou, se a pessoa já tinha posse do bem, se a pessoa já era possuidora do bem, seja ele móvel ou imóvel, o prazo, a lei descreve, na segunda parte do artigo 445, que o prazo será reduzido à metade. Será, então, o prazo reduzido à metade, ok? O prazo, ele será reduzido à metade. Então, é um tema que pode ser objeto de prova. Quando você estuda posse, e aí eu lembro lá do artigo 1196, porque o conceito de possuidor está lá no artigo 1196. Cris, quem é possuidor? Todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de um dos poderes inerentes à propriedade. Todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de um dos poderes inerentes à propriedade. Esse é o possuidor. Tá? E o Código Civil, no conceito de possuidor do artigo 1196, adotou a teoria objetiva de Ehring. Não é que seja a melhor teoria para definirmos a questão da posse, até porque nós adotamos, segundo doutrina e jurisprudência, a teoria da função social da posse, de Salles, de Hernandes Gil, de Agostinho Alvim, não é? E de vários novos doutrinadores de direito civil. Perfeito? A teoria da função social da posse tem um caso clássico, que é o caso da favela Pullman, que fala muito bem sobre o tema. Então, a teoria objetiva de Ehring, ela está ali, estampada no artigo 1196 do Código Civil, quando conceitua possuidor, sendo aquele, possuidor é todo aquele que tem de fato exercício pleno ou não de um dos poderes inerentes à propriedade. Quando você estuda o artigo 1196 do Código Civil, vale a pena você lançar a mão do artigo 1228. Vai lá e faz uma remissão no 1228. Sabe por quê? Porque lá no 1228 tem um macetinho do GRUD. G-R-U-D. Faz esse macete aí. G-R-U-D de dado, né? Por quê? Porque possuidor, tá? É todo aquele que tem de fato exercício pleno ou não de um dos poderes inerentes à propriedade. E que poderes inerentes à propriedade são esses? O GRUD. Gozar, reaver, usar e dispor. Gozar, reaver, usar e dispor. O GRUD. Poder de você gozar, reaver, usar e dispor. O GRUD. E aí, muita atenção, meu amigo e minha amiga, você tá sabendo disso já agora. No artigo 1196, faz uma remissão para o 1228, vê lá o GRUD, lembra do GRUD, tá bom? Lembra do GRUD. E aí, ó, a máxima atenção que você tem que ter, a máxima atenção que você deve ter nesse momento. Qual? Também lembrar que no artigo 1196 do Código Civil, no momento de conceituar possuidor, e você lembra da teoria objetiva de Ehring, lembrou da teoria objetiva de Ehring, lembra da blusa básica mais famosa do Brasil. Qual é a blusa básica mais famosa do Brasil? A blusa Ehring. É, e lembra que a Ehring, opa, dá pra chegar lá, não dá? E Ehring serve para vestir o seu corpo. O Ehring, que era pupilo de Savigny, da teoria subjetiva, ele dizia que para ser possuidor bastava o corpus. Savigny, pela teoria subjetiva, dizia diferente. Olha, há necessidade do corpus mais o ânimos. Corpus mais o ânimos. E Ehring não. E Ehring disse, ó, basta que haja o corpus.
basta que haja o corpus. Então, para Ehring, tá? Bastava que houvesse ali o corpus. Então, a teoria objetiva de Ehring defende a ideia do corpus. Aí você lembra que a Ehring serve para vestir o seu corpo, tá bom? Então, quais são os prazos para as proposituras das ações? Eu tenho 30 dias para bens móveis, 1 ano para bens imóveis. Se a pessoa já tinha posse do bem, o prazo reduz-se à metade. É reduzido à metade. Ah, Cris, olha só. Você me dá um exemplo? Claro, a gente também vive de exemplos. O problema é que você só decore o meu tipo de exemplo, porque às vezes o meu exemplo não cai na prova, não é? Vamos imaginar uma relação locatícia. A relação da lei 8.245, a lei de locações ou lei do inquilinato, como você desejar chamar, tá? Lei de locações, lei do inquilinato. E aí percebam vocês todos que é importante destacar que existe um locador, que é o possuidor indireto, e o locatário, que é o possuidor direto. Isso se dá pelo desmembramento da posse plena. E aí chamamos a posse direta e indireta de posses paralelas. Uma não elimina a outra. Lembre do artigo 1197 do Código Civil. Até aí, muito tranquilo. Você está lembrado disso porque a gente estuda posse, propriedade aqui no nosso curso, ou você estuda comigo em outros cursos, a posse e a propriedade. Pois bem, e aí assim, você estudando aqui e vendo essa aula que já é muito válido para o seu conhecimento e espero que ela esteja sendo muito frutífera, não é? Muito frutífera. Eu, inclusive, publiquei no meu Instagram alguns pontos de posse e propriedade. Não deixe de me seguir lá no Instagram, gente, no @CristianoSobral. Muitas informações lá para você, tá? Publiquei também um texto lá no blog.cristianosobral.com.br, que é fruto lá do meu site, do cristianosobral.com.br. Então vamos imaginar, locador e locatário. Locador e locatário. Tudo bem? Beleza. Se o locador quiser vender o bem, pela Lei 8.245, ele deve ofertar o direito de preferência para o locatário. Vamos dizer que esse locatário, ele exerça o direito de preferência. Bom, ele já tinha posse? Já. Se ele já tinha posse, o prazo dele será reduzido à metade para a propositura de uma dessas ações edilícias. O prazo dele será reduzido à metade para uma dessas ações edilícias. A segunda parte do artigo 445 trata de um exemplo de tradição ficta. Ok? Aqui para o seu 27º exame, ó. Tirar essa bolinha aqui, né? 27, exame da ordem. Essa é uma boa questão, tá? Seguinte, tradição ficta. Tradição ficta. Ela divide-se em traditio brevimano e constituto possessório. O que é a traditio brevimano, Cris? Vou trocar aqui de cor. Aquele que possui nome alheio passa a possuir em nome próprio. E o que é o constituto possessório, Cris? Se dá quando aquele que possui nome próprio passa a possuir em nome alheio. Tá aí a diferença. Percebam que um é o inverso do outro. Então, traditio brevimano, aquele que possui nome alheio passa a possuir em nome próprio. A segunda parte do artigo 445, ela trabalha com a hipótese de traditio brevimano e não do constituto possessório. Por exemplo, o locatário, ele possuía em nome alheio. No momento que exerceu o seu direito de preferência, ele passou a possuir em nome próprio. Então eu tenho claro e especificado aí para todos vocês a chamada traditio brevimano, pois aquele que possuía em nome alheio passou a possuir em nome próprio. E o prazo então será reduzido à metade. Pois bem, beleza. Por exemplo, o constituto possessório foi exemplo de indagação no primeiro certame organizado pela OAB-FGV. E o gabarito dado era espécie de tradição ficta. Então, já estudamos um pouquinho de reais também ali, junto com a teoria geral dos contratos.
O parágrafo 1º do artigo 445 faz o samba do crioulo doido. É aquele ditado que fala, o samba do crioulo doido, tá todo mundo doido aí, maluco. Por quê? Porque ele vem assim, se o vício só puder ser conhecido mais tarde... Ó, peraí, mas que tipo de vício é esse que só pode ser conhecido mais tarde? É o vício oculto. E eu estou dentro do capítulo do quê no Código Civil? Do vício oculto. Bom, mas e aí? Bom, é simples, tá? O parágrafo 1º do artigo 445 também trabalha com vício oculto, mas ele faz uma zona dentro da situação concreta. E quem resolve o problema? O enunciado de número 174 da terceira jornada do Conselho de Justiça Federal, ou Jornadas de Direito Civil, e o STJ também tem esse posicionamento. Tá? Então o STJ também tem esse posicionamento. E o enunciado 174, que é um posicionamento doutrinário, né, gente? É doutrina purinha aqui, tá? O que eles dizem? Que a parte terá o prazo do parágrafo 1º para conhecer o vício, ou seja, 180 dias para bens móveis e 1 ano para bens o quê? Imóveis. Agora, e o prazo do caput para demandar? 30 dias para bens móveis e 1 ano para bens imóveis. 30 dias para bens móveis e 1 ano para bens imóveis. Então, a parte terá o prazo do parágrafo 1º para conhecer e o prazo do caput para o quê? Para demandar. Perfeito, Cris? Muito bom. Então, me dá exemplo? Claro, claro. Vamos aqui imaginar numa linha do tempo em que João queira comprar um carro. Qual o prazo máximo para descoberta nesse vício, Cris? Ó, segundo a gente disse ali, 180 dias, lembra? A pessoa terá o prazo do parágrafo para conhecer o vício. Então, 180 dias. Vamos dizer que a parte descobriu o vício oculto com 90 dias. A constatação se deu com 90 dias. Qual será o prazo para a demanda? A diferença entre 90 e 180 dias, que a gente teria aqui mais 90 dias, negativo. Eu tenho o prazo do parágrafo 1º para conhecer, mas eu tenho o prazo do caput para demandar. Qual é o prazo do caput? 30 dias. O prazo do caput é um prazo de 30 dias. Ah, Cris, beleza. Então, da data de descoberta, eu olho para o caput. Beleza? Isso. Agora, se ele descobriu a parte com 250 dias, Cris, o que fazer? Não faz nada. Senta e chora. Nada mais poderá ser feito. Senta e chora. Nada mais poderá ser feito. Então, senta e chora. Por que senta e chora? Porque ultrapassou o prazo máximo para a descoberta do vício. Uma vez, tá? Descoberto aí o vício dentro do prazo, ok. Agora, ultrapassado o prazo máximo para a descoberta, nada mais poderá ser feito. Senta e chora. Vamos dar um exemplo? Vamos lá. Vamos falar de Bruna, que tem servido aí direto para os meus exemplos. Vamos dizer que Bruna, né, queira comprar um apartamento. Qual o prazo máximo para ela descobrir esse vício? 1 ano. 1 ano é o prazo máximo para ela vir descobrir esse vício, tudo bem? Beleza, Cris. Então, 1 ano é o prazo máximo para ela vir descobrir esse vício. Vamos dizer que a Bruna descobriu com 10 meses. Qual o prazo para a propositura da ação, Cris? A diferença entre 10 meses e 1 ano, que nós teríamos aqui 2 meses, negativo, tá? Da descoberta, 10 meses, a parte terá aqui 2 meses, é mole? Ela terá aqui 1 ano para a propositura da ação, que é o prazo do caput. Da data da descoberta, ela terá o prazo de 1 ano para a propositura da ação. Perfeito? Tranquilo? Qualquer dúvida, volta lá naquela situação que eu te falei da doutrina da jurisprudência, tá? Ah, Cris, e se ela descobriu com 1 ano e 3 meses?
Qual o prazo para ela demandar? Nenhum. Senta e chora. Porque ultrapassou o prazo máximo para descoberta de 1 ano? Sim ou não? Ultrapassou. Se ultrapassou o prazo máximo de descoberta de 1 ano, nada mais poderá ser feito, ok? Nada mais poderá ser feito. Gente, dê uma lidinha no artigo 446 e assim finalizamos o tópico de vícios redibitórios aqui nesse primeiro bloco da aula de hoje.